A ideia nasceu na realidade já há uns anos, uns 2, 3 anos. Mas estas coisas têm que ser amadurecidas, não é? Portanto, a ideia amadureceu, mas uma ideia não é nada se não tiver apoio, se não tiver seguidores, ao fim e ao cabo. Os artistas tiveram sempre a possibilidade de estar em ligação com cientistas em que faziam perguntas, telefonavam e, portanto, tiravam dúvidas, e o resultado é este. Todas as obras de arte, ou pelo menos penso que praticamente todas as obras de arte que estão aqui apresentadas têm alguma informação científica, que é precisamente para o público visitante possa relacionar a ciência com a arte, com o oceano. Não, eu achei super interessante juntar os artistas com os cientistas, acho super interessante e acho que é um trabalho muito profícuo, acho que não tem que andar separados. Sou bióloga marinha de formação, sempre tive muito gosto pela arte, desde muito cedo. Quem fez a obra foi a natureza, eu só me limitei a descobrir o tronco, não é? A achar que ele tem alguma coisa de especial e ir à procura dessa coisa especial que ele tem, mas isto já não foi a natureza que fez. Após a conferência que tivemos aqui sobre realmente a temática das alterações climáticas, problemas ambientais, agarrei este tema porque as alterações climáticas interferem muito nas alterações dos corais, portanto, os branqueamentos dos corais e tudo isso. E foi por isso que realmente optei por trabalhar um pouco a imagem coral com esta técnica, com uma técnica diferenciada dentro dos acrílicos. O que é a ciência? É observar, estudar, descobrir aquilo que nos rodeia. E é mais ou menos isso que eu também faço. Ou a principal razão é, se calhar, quanto a mim, ter sido criado na Praia de Faro, aqui mesmo ao lado. Portanto, tinha água de um lado e do outro e fui criado no meio de pescadores e, portanto, tudo o que é mar tem tudo a ver comigo. Eu tive o privilégio de acompanhar isto desde o princípio e vi isto crescer de uma maneira que, com todos os apoios, etc., que quase que ganhou vida própria. Portanto, através dos temas propostos, fui pesquisar e serviu-me de incentivo realmente para criar. Toda a investigação é feita de deadlines, é sempre muito apressada, e com a pintura deu para acalmar, deu para pensar, deu para refazer, que é isso que eu gosto. As pessoas não podem produzir por dinheiro, ou seja por que for, tem que ser por amor, e a parte cívica, pelo menos a mim, move-me essa parte. Eu pinto, faço outros trabalhos, mas de facto o que é reciclar, porque eu vou reciclar as praias, tratando o mundo sustentável, a parte ecológica, é uma parte cívica, é um trabalho cívico. É o amor à arte, mas uma parte cívica, porque ao reciclar os barcos de pesca dos pescadores que estão nas praias, uma pessoa não quer ir a uma praia ver uma praia a degradar-se com lixo. Porque só uma harmonia entre as atividades do homem e o ambiente é que permitem que haja esta sustentabilidade no futuro, e todos têm que coexistir no mesmo espaço, mas temos que coexistir de uma forma sustentável. Na realidade, eu nas 4 telas que escolhi, todas elas têm uma linha condutora que tem a ver com a aquacultura. E essa é, 2 delas são com peixes, e dos peixes que escolhi 2 espécies que se produzem em aquacultura, o robalo e o lírio. E depois a atividade de mariscar, que é uma atividade tradicional da apanha da ameijoa na Ria Formosa e noutros locais, e que, portanto, é uma atividade da aquacultura também. E o mero, embora uma tela que seja relacionada com o ambiente marinho e com poluição, o mero também é uma espécie que se produz em aquacultura. Há características comuns entre o artista e o cientista. A forma como vê o mundo, se calhar, é que é diferente, mas realmente eles têm qualidades, características muito semelhantes. Isto são radiolários e diatomáceas, portanto é plâncton. E o que me fascinou, por um lado, foi
encontrar na natureza uma geometria perfeita, que é insuperável por nós humanos. Nós não fazemos melhor que isto. Eu ainda trabalhei quase 20 anos na investigação científica, portanto tenho um background bastante elevado nessa parte da ciência. Trabalhei, de facto, nos 3 principais estuários do Algarve. As aguarelas feitas com materiais naturais, neste caso os pigmentos inorgânicos que são da terra, das rochas. Comecei a apanhar as conchas na praia, mas depois comecei a aprender um pouco mais. Agora a maioria das conchas tenho dos restaurantes. Em vez de ser descartadas como lixo, uso na minha arte. Comecei a tomar consciência que havia uma nova espécie na praia, que era o plástico. E comecei a tomar, não é que eu nunca tivesse visto o plástico antes, mas foi quando eu comecei a tomar consciência que estava ali qualquer coisa que não deveria estar. Quero imaginar que é uma onda de mudança, não é? Que está este lixo, mas eu quero acreditar que, olha, até através de exposições como esta, que podemos influenciar outras pessoas a olhar para o mar com outros olhos. É engraçado porque eu sou uma pessoa que gosta de ser controlada e programada, então entrar neste processo mais artístico, em que a livre expressão não é tão minha, é mais da obra em si, porque, entre aspas, acaba por ser uma obra que está viva, né, e que vai reagir ao ambiente. Achei que era um bom exercício nessa dicotomia entre artista e cientista. Esta peça tem titulada A Ria Formosa, foi inspirada na nossa ria, é um tributo à nossa ria, às nossas Maldivas portuguesas, e é um bocadinho esta a imagem que eu tenho, como se fosse uma vista aérea, que eu quis reproduzir através de uma técnica mista, texturada e com alguma resina também.